Que prazer apresentar o 5º episódio da série especial MOVE, do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mari Lapinski e neste espaço vamos conversar sobre as equipes de mobilidade da Escola de Engenharia que integram o programa MOVE. Hoje vamos conversar com Sean En-Han, que é graduando em Engenharia de Energia e capitão da Pampa Aerodesign do MOVE URGS. A equipe Pampa Aerodesign participa da competição brasileira SAI Aerodesign, construindo aeronaves cargueiras não tripuladas e radiocontroladas. O MOVE é o programa de apoio que tem por objetivo organizar e integrar as equipes de alunos da Escola de Engenharia da URGS que participam de competições de mobilidade entre universidades, além de dar condições para essas equipes construírem e testarem seus protótipos. Além da Pampa Aerodesign, existem outras 6 equipes de competição ativas: a Tchebaja, a Nautilus, a RS Racing, a Bagual Racing, a E-Power Racing e a StarTche. Sean, muito obrigada por participar do podcast conosco. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer é todo meu. Então, para começar, Sean, a Pampa Aerodesign, ela voltou ativa recentemente, ela teve um período de pausa. Como é que tem sido esse processo de retorno da equipe e quais foram os maiores desafios que vocês tiveram até agora? Justamente nesse período que a gente ficou parado, sim, foi pré e durante a pandemia, sim, e nesse período de volta, eu entrei em 2022, que foi logo no primeiro ano de competição, depois dessa pausa da pandemia. Sendo bem sincero, comparado com o que era a equipe antes dessa pausa, a gente tá bem distante, tanto no quesito de organização, do nível da construção e tudo mais. A gente vê que tem uma certa diferença, mas a gente, desde 2022, 2023, esse ano, a gente, com todos os nossos membros, a gente tá fazendo o nosso melhor para manter o máximo de qualidade possível nos nossos projetos e na nossa manufatura das aeronaves, mas a gente sempre tem como inspiração essas gerações passadas que tiveram classificações muito boas e a gente tem ciência que nós temos muito potencial para conseguir ser uma equipe muito competitiva. Mas até agora, nesses 3 anos que eu estive na equipe, desde a pausa, a gente ainda não conseguiu atingir esse patamar que a gente gostaria. Mas essa é a meta. A competição que vocês participam, ela exige uma inovação constante. Como é que vocês estão trabalhando para criar projetos de aeronaves cargueiras que possam se destacar na competição? Nesse quesito de inovação, todo ano, o próprio edital da competição, ele te obriga a seguir certos padrões que todos os anos mudam. Por exemplo, ano passado, de 2022, era permitido ainda... Na verdade, todos os aeromodelos eram com motores a combustão, enquanto que para 2023, ano passado, poderia ser tanto elétrico quanto a combustão, só que ganhava benefício, maior pontuação quem já fosse para elétrico, e daí esse ano, permitido apenas motores elétricos. Foi um exemplo que eu dei, assim, de inovações que a competição obriga a gente a tomar. Mas daí também os requisitos de construção para cada ano, assim, também se modifica, seja envergadura de avião, limitações de potência do motor, etc. A gente tenta, basicamente a equipe como um todo, a gente tenta sempre inovar, só que inovar sempre pensando nos pontos positivos das competições dos anos anteriores, para ver o que a gente teve de bom, para a gente conseguir manter, e o que teve de ruim, para a gente poder melhorar. Por exemplo, em 2022, um dos maiores problemas a gente chama de trem de pouso e trem de dabequele, que basicamente são as rodinhas do avião, que a conexão não era muito boa, acabava soltando, quebrando. Então, no ano passado, a gente fez uma melhoria, se tornou, se não perfeito, bem próximo da perfeição, a forma de manufatura e de prender ele, tanto é que não deu problema em relação a isso. Então, nesse ano, a gente conseguiu aproveitar esse projeto que deu certo para dar continuidade a ele, e outros pontos que a gente viu que a gente não conseguiu ir tão bem, a gente melhorou nesse sentido. A inovação estaria, acho que, nesse ponto de aproveitar o que está bom e melhorar o que ainda não está bom. Como tu disse, a competição ela é anual. Em que período mais ou menos que acontece? Período do ano que acontece a competição? Quanto tempo dura, assim? A competição dura normalmente 4 dias, mas contando o tempo de transporte e tudo mais, a gente diz que é uma semana de competição. É sempre final de outubro, começo de novembro, então a gente está bem perto da competição, tanto é que a gente vai sair da URGS esse ano, dia 29.
menos de 2 semanas. Como é que tá estruturada a equipe Pampero Design atualmente? Quantos membros vocês têm e de quais cursos são? Majoritariamente, os membros são da engenharia mecânica. Falando de questão de aerodinâmica, estrutura em si, são áreas mais da mecânica, como a nossa universidade não tem engenharia aeronáutica, que normalmente são os cursos mais predominantes nas outras equipes, então a gente tem a maioria membros da engenharia mecânica. A exceção sou eu, que sou da engenharia de energia, e também atual gerente da eletrônica, que é das ciências da computação. Poucos cursos que não são da engenharia, mas que são aceitos no SAI Aerodesign, ele é das ciências da computação. Então, basicamente, são esses 3 cursos que a gente tem atualmente na equipe. Tinha gente da engenharia de computação, tinha gente da engenharia de produção também, mas daí os membros atuais são desses 3 cursos. Em relação à estrutura, a gente tem um capitão, no caso eu, vice-capitão também, tem o gerente de projetos, e abaixo do gerente de projetos, sendo coordenado pelo gerente de projetos, a gente tem gerente da eletrônica, gerente da aerodinâmica e gerente da estrutural. E do outro lado, abaixo do capitão e do vice-capitão, tem atualmente o gerente responsável pela parte administrativa, de burocracia e tudo mais. E dentro da aerodinâmica existem várias sub-áreas que a gente chama, por exemplo, estabilidade de controle, a própria aerodinâmica em si, tem várias subdivisões, mas basicamente a equipe é dividida nessas 3 áreas. E é legal que a equipe ela é tratada mais ou menos como uma empresa, assim, que a gente diz, com gerenciamento, vocês devem ter controles de gastos também. Como que tu percebe que isso impacta vocês, assim, é positivo ter essa estrutura? Com certeza, o fato da gente ter essa estruturação permite que a gente tenha uma melhor organização de membros, porque se não fosse esse tipo de estrutura, o que aconteceria é que algumas áreas ficariam mais escanteadas, algumas pessoas, sim, mas como a gente tem essa divisão de áreas e o papel do gerente é justamente gerenciar a sua área, tanto a questão técnica quanto a gestão de pessoas mesmo, distribuição de tarefas e tudo mais, eu acredito que essa seja uma boa divisão, justamente pensando na questão de otimização de tempo e pessoas. No nosso projeto foi uma implementação do ano passado, não existia anteriormente a área de gestão, mas agora com a nova inclusão da área de gestão, toda a questão burocrática, principalmente financeira, pudesse estar um pouco melhor estruturado do que era anteriormente. E como é que foi o processo para você se tornar capitão da equipe? É uma longa história, mas em 2022 foi o ano que entrei na faculdade, entrei como bicho ainda na equipe. Foi a minha primeira atividade de extensão, por assim dizer, na faculdade. Entrei na equipe PAM, processo seletivo do MOV integrado. Então, tu participa e tu assinala as equipes que tu tem interesse. E as equipes que eu assinalei eram a PAM e também a AS Racing. Fiz processo seletivo, assim, de ambas. Acabei passando nos 2 e acabei optando por vir para PAM. Eu acho que talvez seja paixão por aviões desde criança, da criança tentar entender como é que algo que pesa toneladas consegue voar no céu. Então eu acho que foi essa paixão desde criança que me trouxe para a equipe. Primeiro ano, participei da competição, mas não participei do projeto. Junho, julho tem os relatórios para enviar e depois tem a manufatura, que é a construção do avião, e depois a competição. E como em 2022/1, devido à pandemia, a gente começou depois, eu entrei na equipe em torno de julho, agosto, então foi na época de construção do avião, então a gente entrou na parte de construção do avião e fui para a competição, então não participei do projeto. Entrei como membro da eletrônica, eu fiz técnico em eletrotécnica no ensino médio, então quando eles me perguntaram em qual área que eu achava que eu poderia contribuir mais, eu automaticamente fui para a área de eletrônica, e isso se mostrou uma boa escolha, até depois pelo fato da troca do GMP, que a gente chama, que é o Grupo Motopropulsor de combustão para elétrico, então exigia um certo conhecimento também. E em 2023 eu participei do projeto e depois também da competição como membro ainda, e nesse ano inicialmente era gerente da eletrônica, só que por motivos de que o nosso capitão, gerente de projeto, se formaram esse ano, a princípio o cargo ficou em vacância, inicialmente assumiu um outro membro que era o ex-gerente da Aero, e ele depois ele também, porque ele sentiu que ele não estava preparado para esse processo, que dos membros antigos da equipe só tinha sobrado eu, acabei assumindo a capitania esse ano. Foi mais ou menos esse processo que me trouxe para ser capitão. E eu queria só voltar rapidamente no assunto da combustão, da troca da combustão para a elétrica. Diz que em 2022 ainda era combustão, 23 passou a ser as duas opções e agora é só elétrica. Qual foi a transformação de vocês? O que vocês mudaram no projeto, então, para poder aplicar isso no protótipo de vocês?
Basicamente, a gente teve que mudar todo o controle de potência que a gente chama. Antes o sistema, o controle, o rádio, através do rádio controle, a gente só controlava, por exemplo, quando queria dar potência para o motor e a combustão, tu acionava válvulas que injetavam mais combustível, que permitia a passagem de mais combustível. O controle de potência era dessa forma. E agora no elétrico já é totalmente diferente. Além do motor, agora a gente tem as baterias. Só que as baterias que a gente tem hoje em dia são todas de corrente contínua. E o motor, para esse tipo de categoria, tem que ser um motor trifásico em corrente alternada. Então precisava de componente que a gente chama de ESC. Ele transforma a corrente contínua da bateria em corrente alternada, e através do controle, através do receptor, a gente consegue, por PWM, que a gente chama, que é um sinal modular, por assim dizer, a gente consegue dizer qual potência que o motor elétrico deve desenvolver. Mudou completamente, assim, a forma do controle de potência. A parte de comando se manteve, mas a de potência mudou completamente, assim, todo o projeto, por assim dizer. E para finalizar, agora vocês já estão bem próximos da competição, eu gostaria de saber quais são os planos e expectativas da equipe Pampa Aerodesign até o fim de 2024 e depois para 2025 também. Bom, sendo bem sincero, o meu objetivo como capitão e agora de toda a equipe é garantir que a gente consiga voar aqui, voar no Rio Grande do Sul ainda, gravar o vídeo de voo para a gente poder classificar e competir lá, que a gente já tá com o vídeo de voo. Tudo que a gente quer é conseguir voar lá. Por quê? Porque se a gente conseguir ter um voo válido lá, a gente consegue garantir a vaga pro ano que vem. Caso a gente não consiga voar lá, a gente vai entrar para uma fila de esferas para conseguir garantir a vaga para a competição do ano que vem. A gente sabe que o mais importante agora é voar aqui, voar lá e garantir a vaga para o ano que vem, porque conversando com o pessoal, assim, todo mundo tem essa visão de que se a gente não conseguir garantir a vaga para o ano que vem, vai ser muito difícil a equipe se manter. Como que a gente vai dizer para novos membros entrarem na equipe se não vai ter competição? A gente só executaria o projeto, mas não teria essa competição, que é justamente a parte mais divertida do projeto. O nosso objetivo principal até o final do ano é conseguir garantir isso, conseguir garantir voar nessa competição e garantir a vaga para o ano que vem. E depois da competição, de novembro a dezembro, eu vou focar em reestruturar a equipe, sim, meio que já fazer uma pré-preparação para o projeto do ano que vem, para deixar a equipe mais estruturada possível. Também já pensar em processo seletivo para novos membros, porque a gente está com um número baixo de membros relativamente, tanto é que teve o processo emergencial do MOV, não lembro se ainda está rolando, mas acho que já terminou. Então acho que seria isso o nosso principal objetivo. Show, muito obrigada por conversar com a gente parabeniza a ti e a equipe pela dedicação. Temos certeza aí que vai dar certo esses voos de vocês. A gente deseja muito sucesso, que dê tudo certo nas próximas competições, viu? Muito obrigada. Muito obrigado.